Uma boa noite a todos, meus queridos irmãos. É sempre uma felicidade enorme estar aqui. Como o engenheiro comentou agora há pouco, nós tivemos um curso de corte e costura para iniciantes, com parceria do Senar, com uma professora maravilhosa, a professora Elaine. E foi na semana passada, onde nós aprendemos o básico da costura. E agora, na próxima semana, também com a parceria do Senar, nós vamos ter um curso de confecção de bonecas de pano. Se alguém tiver interesse em se inscrever, precisa ter máquina de costura, e nós ainda temos, eu acho que umas 2 vagas para o curso. Vale a pena, né? Vale a pena a gente aprender, e a gente está oferecendo isso a nível realmente de preparação, né? Para um ganho extra daqueles que fazem, como diziam os antigos, né? Aprender sempre é bom e não ocupa espaço nenhum. Então, se for possível, eu convido, né? Quem tiver interesse aí. No primeiro curso eu liguei para a Ana, né? Para ver se a Ana gostaria de fazer. As inscrições estão abertas. Vai ser de... Muito obrigada. Vai ser de segunda a quinta-feira. São 4 dias de curso, manhã e tarde. Estamos muito felizes com essa parceria. Para o ano que vem, certamente, nós poderemos oferecer mais cursos, inclusive em outras áreas, né? Eles têm cursos de pães caseiros, biscoitos, enfim, eles têm outras espécies de curso que eu acho que vem a crescer, né? E é uma oportunidade de se aprender uma profissão diferente. O tema de hoje é vida, divina poesia. Nós temos por hábito extremamente humano, né, de vermos sempre o lado triste das coisas, o lado negativo, e esquecemos de ver o quão grandiosa é a vida. Não só a nossa vida, mas essa vida que pulsa ao nosso redor, esta vida divina. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês um pouquinho na noite de hoje. Tudo que nos cerca é poesia divina. Há um traço de Deus em cada ser da criação. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele não criou apenas nós, seres humanos. Ele criou animais, vegetais, minerais. Nosso planeta é uma riqueza muito grande. Inúmeras vezes nós não paramos para observar. A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz. Propostas de luz. Nós somos uma proposta de luz. A nossa reencarnação é uma proposta de luz. Por quê? Porque nós estamos aqui para nos melhorarmos. Nós estamos aqui para aprendermos a ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para sentir. Porque foi isso que Jesus veio nos ensinar. No Evangelho de Mateus, Mateus cita lá algumas partes onde Jesus fala exatamente sobre isso. Para que veja, precisa ter olhos para ver. E há muitos que têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Quantos de nós, inúmeras vezes, somos esses cegos, surdos e inúmeras vezes insensíveis também? São versos constituídos de propostas de luz escritas na partitura da natureza, que ele exalta a presença em toda parte. A natureza, ela é abundantemente rica em mensagens.
em aprendizagem. Mas para isso nós temos que aprender a observá-lo. A semente sucumbe no solo a fim de dar lugar ao arvoredo que triunfa acima do chão. Gente, se nós analisarmos uma sementinha tão pequenininha, que é colocada na Mãe Terra, que fica lá naquele lugar escuro, para aos poucos romper, brotar, crescer e se transformar. Algo diferente de nós. Quantas vezes nós estamos na escuridão de nós mesmos, precisando apenas de um tempo para deixarmos que a vida brote, para alçarmos as nossas folhas, os nossos galhos em direção a essa luz. A lagarta adormece na terra imunda para ressurgir na alegre borboleta que plana. São as transformações. É a metamorfose da vida. Quem acha bonita uma lagarta? A maioria das pessoas não acha. Ela anda rastejando. No entanto, ela tem o período em que ela se fecha. E nesse período em que ela se fecha, ela se transforma. O que isso tem de diferente de nós? Nada. Nós precisamos deste tempo. Há tempo de plantar, de brotar, de florescer. Nós não somos diferentes da natureza. Ao contrário disso. Nós fizemos parte dessa criação divina que este artista maravilhoso, que é o nosso Criador, construiu. E ela voa, né? Será que nós não somos capazes também de alçar voo? Nos libertando das amarras da vaidade, do egoísmo, de nos sentirmos nesta leveza e nesta beleza de uma borboleta? Um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque sua confiança não é no galho, mas em suas próprias asas. Olha a grandeza dessa frase. A gente sempre diz que precisamos ter fé em Deus, né? Mas nós precisamos de dois tipos de fé. Fé em Deus e fé em nós mesmos. Afinal, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos desse Criador. Por que que nós temos tanta insegurança com relação a nós mesmos? Conhece-te a ti mesmo, né? Nós precisamos nos conhecer. Conhecer as nossas limitações e trabalhar para avançar sobre elas. E Jesus ainda nos disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Aonde que está a verdade? A verdade está nos ensinamentos do Cristo. Mas grande parte dela está nas nossas consciências. Afinal, somos consciências milenares. Quando nós temos o trabalho de aquietarmos os nossos pensamentos, acalmarmos o nosso coração e refletirmos, nós sempre encontramos as respostas para todas as coisas, para todas as dúvidas, para todas as dores, para todos os momentos de sofrimento. Mas para isso, nós precisamos pensar muito, buscar as respostas dentro de nós. Afinal,
Nós somos parte desta grande criação de Deus. Por que que nós não confiamos em nós mesmos inúmeras vezes? Porque inúmeras vezes nós estamos tão preocupados olhando para fora de nós, olhando para as coisas ao nosso redor, nos sentindo desprivilegiados pela vida, que nós não percebemos o quão grandiosa é a nossa própria vida. A poesia em tudo, até mesmo nos momentos de fraqueza, de pobreza, de sofrimento. Enquanto eu fazia uma prece ali, antes de começar a exposição, eu lembrei de um fato da minha infância. Certamente não foi por acaso, eu vou compartilhar com vocês. Eu venho de uma família muito pobre, de um pai que trabalhava, somente ele, né, para trazer o sustento para casa. E nós morávamos numa casa em Iraí, onde tinha muitas goteiras, como hoje tem a nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, mas vamos resolver essa questão logo logo, né? Nossa campanha aí Vem Nos Dê a Mão é para isso. E eu lembro que quando chovia muito, a minha mãe distribuía panelas pelo chão da cozinha, que era o lugar que mais chovia. E a minha irmã e eu, nós ficávamos ouvindo o som das goteiras e brincando que era música. A infância é tão doce, né? É tão descomplicada. Hoje, se abre uma goteira na nossa casa, a gente geralmente se irrita, né? E para nós aquilo era gostoso. Por que a gente vai crescendo e vai perdendo essa inocência, essa pureza da criança? Precisamos resgatar algumas coisas, né? Deus criou homens e mulheres a fim de que a magia da vida acontecesse. Numa fração de segundos, uma nova vida recomeça seu processo de vir ao mundo. A imagem ali nos mostra, né, um momento de concepção. Que maravilha maior do que essa! A ciência avança a cada dia de uma forma fantástica, acelerada, mas até hoje não se consegue criar um ser humano sem que haja a célula masculina e a célula feminina. Já se fazem bebês em laboratórios, já existe muitos estudos com relação a isso, mas para isso precisa da essência da criação. E quem criou não foi o ser humano. E há pessoas que não acreditam em Deus. A maior prova da existência de Deus é nós estarmos aqui. Houve lá atrás um homem e uma mulher que se apaixonaram ou não, mas que tiveram um momento afetuoso de relação. E neste momento, duas células se uniram e dali começou a gerar uma nova vida. Um espírito reencarnando num novo projeto nas partituras de luz. O cordão que liga a nova vida mãe ao útero, que lhe servirá de abrigo, é como o cordão que nos liga ao Criador. Quem é mãe sabe, né? Quem é pai também sabe. Mas são 9 meses em que aquele ser cresce dentro de outro ser, ligado pelo cordão umbilical. Nós também temos um grande cordão que nos liga ao Criador. Quanto milagre na vida, quanta poesia! Por que razão nós escolhemos inúmeras vezes ser tão tristes, não agradecidos a esta bênção maravilhosa que é estar aqui? Disse Jesus:
É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Tem duas formas de analisar essa frase de Jesus. A reencarnação, que nós, como espíritas, temos certeza dela, né? Para quem é espírita, não há mais dúvidas da reencarnação. Para os simpatizantes do espiritismo, eles acreditam, né? E tem outros também que querem crer. Ainda não têm a certeza, mas querem crer na reencarnação. Nas inúmeras vidas, assim como existem as inúmeras moradas na casa do Pai. Mas nascer de novo não significa apenas o morrer e nascer novamente. Significa nascermos dentro de nós mesmos, como a borboleta, que passa pela metamorfose e de lagarta se transforma. Nós, quando conhecemos Jesus verdadeiramente nas nossas vidas, nós começamos o processo de transformação. Quando nós aprendemos a olhar com os olhos da alma, a ouvir com os olhos da alma, nós começamos o processo de transformação. Não adies hoje o teu renascimento moral, pensando já na próxima conjuntura carnal. O que o autor quer nos dizer com isso? Que esse processo precisa começar agora. Renascimento moral. São aquelas mudanças que são necessárias em nós. Eu preciso ter consciência de fazer uma reflexão verdadeira a meu respeito. Nenhum de nós aqui beira a perfeição. Mas nós temos um modelo e guia, Jesus. Então nós temos que aprender e tentar colocar em prática tudo aquilo que ele deixou. Esse é o nosso renascimento moral. Se eu sei que algumas coisas que eu faço são erradas, eu preciso começar a transformar isso dentro de mim. Se eu sei que eu sou extremamente apegada aos bens materiais, eu preciso começar a aprender que nada disso eu vou levar comigo. Absolutamente nada. E que existem inúmeros irmãos necessitando de um prato de comida, de uma cesta básica, mas mais ainda do que o alimento do corpo, necessitam de uma atenção, de um abraço, de um sorriso, de um gesto de amor e principalmente do perdão. Que inúmeras vezes nós estamos pedindo para que Deus nos perdoe, mas ainda temos diferenças com pessoas. Ainda não conseguimos perdoar. Ainda carregamos em nós mágoas, ressentimentos. A reencarnação vindoura será, sem dúvida, a continuação da reencarnação em que te encontras. Começa agora esse novo amanhã e esforça-te para triunfar. Olha só, gente. Hoje nós estamos aqui. Nenhum de nós sabe o momento que nós iremos partir. Mas isso é um fato. Todos nós iremos partir. Como inúmeros entes queridos nossos já partiram. A nossa próxima encarnação será a continuação da que nós estamos hoje. Como é que eu estou hoje? Eu já cresci? Eu já evoluí? Ou eu continuo infantil, imatura, birrenta? Achando que o mundo gira em torno de mim e das minhas vontades? Como é que eu me classifico hoje? Uma pessoa mais ou menos? Uma pessoa que está se esforçando para se tornar uma pessoa boa? Uma pessoa que já se melhorou bastante? Vamos refletir sobre isso. A nossa próxima encarnação não vai ser muito diferente, não.
O bom é que algumas dívidas a gente já vai ter quitado, né? Esperamos que sim. Será que nós não estamos contraindo algumas dívidas, algumas dificuldades para só resolver na outra? Vamos ser mais leves. Vamos descomplicar os relacionamentos. Vamos entender que o outro não pensa como nós, não sente como nós. Nós somos todos filhos de Deus, não somos todos diferentes. Como diziam os antigos, os 5 dedos da mão não são iguais. Nem os irmãos são iguais entre si. Cada dia é bênção nova. Cada minuto, faculdade espontânea de crescimento. Cada dia é bênção nova. A gente lembra disso quando acorda? Outro dia eu vi um vídeo, não sei quem me mandou, esses vídeos que a gente recebe aí pelo WhatsApp, onde uma senhora, num programa, ela perguntava para 2 jovens que estavam junto com ela: se eu te oferecer 1 milhão, o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí uma disse: eu vou comprar alguns bens, eu vou arrumar a vida da minha família. Vamos fazer diferente, eu te dou 1 bilhão. Aí a outra ainda brincou e disse: bom, não vão me ver por um bom tempo com todo esse dinheiro. Ela disse: mas tem uma condição. Eu dou 1 bilhão para vocês hoje, agora. Só que vocês não vão acordar amanhã. Aí as meninas disseram não, daí a gente não quer. Daí ela perguntou: e por que vocês acordam reclamando da vida? Se a vida é mais importante do que 1 milhão, do que 1 bilhão, quem trocaria receber o dinheiro hoje para não acordar amanhã? Nenhum de nós. Nenhum de nós, em sã consciência, escolheria o dinheiro ao invés da vida. Por que nós reclamamos tanto? E por que nós esquecemos de agradecer a Deus por esta bênção maravilhosa que é abrir os olhos todas as manhãs? Que ainda estarmos ao lado dos nossos entes queridos. Cada minuto, faculdade espontânea de crescimento. Gente, tudo na vida é aprendizagem. Tudo. O que nós estamos fazendo dessa aprendizagem? Será que nós estamos aprendendo? Quantos de nós, nos momentos de dificuldade, se desesperam e esquecem que as preces são a ferramenta mais poderosa que nós temos, que buscar Jesus, que a vida é um milagre, que a natureza é um milagre. Quanto tempo faz que não tomamos um banho de chuva? Algumas pessoas nunca tomaram. E é tão gostoso esse contato com a natureza, andar de pés descalços na terra, na grama. Hoje nós vivemos em casas cercadas de calçadas, de cimento. Não é verdade? A vida é uma grande poesia. A vida é um milagre a cada dia. E nós esquecemos disso. A vida é maravilhosa apesar das nossas dores, apesar das nossas doenças, apesar dos nossos relacionamentos conflituosos. E nós esquecemos disso. Olha o milagre da vida ali, ó. Este é o grande milagre da vida. É nascer, crescer,
morrer e nascer de novo. E receber de Deus esses presentes maravilhosos. Os filhos que Deus nos deu. O companheiro que Deus nos deu. Por mais que às vezes seja difícil a convivência. Não é fácil conviver com ninguém. Viver até é fácil, o conviver é difícil. Mas como é que nós estamos nos posicionando nessa convivência? Às vezes são milímetros tão pequenos. Coisas tão desnecessárias que provocam tempestades. Temos que repensar sobre essas coisas. Temos que aprender a ver poesia na vida. Temos que aprender a ser gratos a este poema divino que é a vida que Deus nos deu. Temos que aprender a olhar para a natureza. Eu lembro que meu pai morreu com 96 anos. E ele, enquanto caminhava com o andador, ele gostava de soltar o andador, se segurar nas grades, fechar os olhos e ficar com o rosto olhando para o sol, com os olhos fechados. E eu nunca entendi aquilo. Eu achava tão estranho. Um ano, 2 anos atrás, eu lembrei dessa situação e eu fechei meus olhos e levantei o meu rosto para o sol. A sensação é algo indescritível. Porque mesmo com os olhos fechados, você vê um monte de cores. Sem falar que você se sente aquecido por esse astro-rei. São coisas tão simples e que nos passam tão despercebidos. Como eu falei antes, sobre o banho de chuva. Eu desde criança sempre gostei, né? Era um problema porque quando eu ia para a escola eu sempre dava um jeito de emprestar o meu guarda-chuva para alguma coleguinha para eu poder ir na chuva para casa. Isso rendeu algumas broncas, né? Mas valeu a pena. Aí alguns anos atrás eu arrastei as minhas 2 irmãs mais velhas para tomar um banho de chuva e elas nunca tinham tomado. Tem coisa mais gostosa no verão? Acho que foi uma bênção de Deus. Vamos aprender a viver essas coisas. Vamos voltar a viver essas coisas. Porque hoje, infelizmente, a vida se resume a isso aqui, ó. Né? Infelizmente, a vida se resume a isso aqui. O que nós estamos aproveitando? Literalmente estamos matando o tempo, assassinando o nosso tempo, nosso precioso tempo. Vamos repensar sobre isso. Vamos perceber a poesia no dia a dia, na nossa vida. Eu tenho os versos que eu encontrei, eu não sei de quem é, tá? Não sei o autor, mas que diz o seguinte: a vida é sempre bela para quem sabe viver. É um grande livro aberto para quem quer e sabe ler. É um lindo panorama com um manancial, um campo verdejante, um lindo roseiral. A brisa sempre amena vem nos bafejar. Os passarinhos cantam para nos alegrar. Em tudo a beleza, em tudo o amor, pois Deus está presente na alegria e também na dor. Com esses versos que eu desconheço o autor, eu encerro a nossa reflexão da noite de hoje e peço para que vocês possam retornar aos lares de vocês com este olhar mais poético sobre a vida, com este olhar mais
agradecido a este presente divino que Deus nos deu. Então vamos neste momento fechar os nossos olhos e agradecer ao Pai da vida, ao nosso amado Mestre Jesus, à equipe de luzeiros desta casa, ao nosso patrono Francisco Valdomiro Lores, este ser fantástico, cuja história fala de um homem, de uma inteligência acima da média e de um coração também acima da média. Agradecemos a todos eles por esta casa que nos acolhe. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Neste educandário, nesse hospital de almas, nessa oficina de trabalho, Senhor, que neste momento nós possamos deixar que a luz do Teu amor, como uma suave brisa, limpe do nosso coração as mágoas, os medos, as tristezas, as dúvidas, que o sopro da vida sopre para bem longe tudo aquilo que for negativo e que possa resplandecer na luz do Teu amor a nossa centelha divina, as sementes todas que temos dentro de nós para serem cultivadas, para que aprendamos a esperar o tempo necessário para que elas floresçam. E no florescer dessas sementes, Senhor, que nós saibamos colher os bons frutos, com sentimento de gratidão, com fortalecimento da nossa fé. Que esta vida, nesta grande partitura do universo, nesta poesia, possa ser a vida cujos propósitos iremos mudar. Porque Tu, Pai, ao nos enviar o amado Mestre Jesus, nos deu a fórmula da transformação. Todo aquele que realmente é tocado pelas palavras do Mestre, inicia o seu processo de transformação. Então te pedimos, Pai, que os nossos corações sejam tocados na noite de hoje e que esta luz que se acende possa ser levada conosco para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, que aprendamos a ouvir a música da natureza, a música da vida, que aprendamos a ver com os olhos daqueles que são gratos, que vem a beleza. Obrigada, Senhor, que possamos retornar aos nossos lares com os nossos corações leves, cheios de esperança, de paz e de amor. Que assim seja. Graças a Deus.